Já fez muita entrevista chata, insuportável, que não passa. Já. E daí? Entrevistado monossilábico, sabe? Tu pergunta, Sei. tal coisa, você quer? Sim. Sei. Eu vou levar 1 hora de programa como, assim, com esse teu sim? Você faz aquela pergunta bonita, né? Aquela pergunta você caprichou, pesquisou. Que merece uma, sabe? Que merece uma explicação. E a pessoa, Uma vez eu entrevistei um dono de uma construtora, fiquei acho que uns 3 minutos fazendo a pergunta pra ele. E o setor da construção civil, ele assim, tá bem. Tá bom então. Assim, olha, vai ser fantástico. Eu também tinha 1 hora de programa. Como que tu leva, né? Como que tu leva 1 hora de programa com uma pessoa assim? Mas as pessoas não. A minha convidada de hoje é jornalista, apresentadora de rádio e o que mais, Bia? Como é que fala o teu sobrenome? Tu não sabe. Chuta. Formansky. Formansky, isso. Formansky, só isso? Só isso, sim. É o que, alemão? Polonês. Polonês. Sabe que eu comecei a ver uma série polonesa ontem, Qual anteontem, nome? nas Montanhas da Coruja. Legal? Muito boa. Interessante, Pra já te ver, não gostei. tinha nada a ver com a pauta, mas já veio pra pauta. Já veio pra série, A série né? é muito mal feita. Então, na primeira, não, é verdade. Mas ela é muito boa. Sabe assim, as câmeras... O enredo e tal? A série é incrível. Eu tô alucinado, já quero... Maratonar. Eu vi 4 capítulos, já quero... Não tem nada a ver com a história. Tirando isso, por que você escolhe ser jornalista? Cara, eu sempre quis ser jornalista. Sempre foi meu sonho de criança, assim. Mas por quê? Você viu o quê? Não sei te dizer, tá? Não sei te dizer o porquê, mas eu sei que quando eu era pequena, a minha brincadeira de domingo era reunir a família. Vou apresentar o Jornal da Fazenda. Nasceu um terneirinho, previsão do tempo. O Jornal da Fazenda. Era esse o Jornal da Fazenda. Daí em casa fazia jornal Boa Aprendizagem, eu fazia reportagens, já queria desde pequeno, desde 8 anos, assim, eu já queria ser jornalista. Denúncia na família, fazia assim, denúncia na família. Não, essa bem assim, então policial não tinha. Veio o policial, denúncia, um tio traiu uma tria. Não, essa parte nem tanto, era mais a parte do jornalismo, assim, né? De feliz da vida em contar histórias, em conhecer histórias, sempre quis. Quando terminou o terceirão, eu tinha certeza que ia ser essa a minha escolha. Eu acho o jornalismo uma coisa mais fantástica, porque você é fofoqueiro com autoridade. Sim! Você tem carteirinha oficial, você pode... Jornalistas são fofoqueiros e curiosos, né? Olha, autoridade, eu posso. Jornalista é aquele cara que tá na fila do banco e alguém começa a contar alguma coisa atrás e já vira assim, o que mais? Como é que foi isso? Como é que terminou essa história? Eu quero desenvolver isso aí, Quero saber como é que terminou. Jornalista é muito curioso, né? Tá, mas daí você decide, vou virar jornalista, apresento o Jornal da Fazenda. Jornal da Fazenda, E vai pra faculdade. Daí foi, assim, o começo de uma realização de um sonho, assim. Desde o início da faculdade sempre amei, sempre achei fantástico, assim. Pensei, me encontrei, né? Porque tem muita gente que acaba desistindo, não é o que pensou que fosse. E no meu caso, não. Gostei. Glamoriza demais, né? Glamoriza demais. Apesar de que quando a gente entra na faculdade, todo mundo fala, né? Sabe que jornalista não ganha muito, né? Sabe que jornalista... O professor já fala mesmo? Não, os próprios colegas de imprensa falam assim, desiste, meu anjo. Desiste, procura outra coisa que é melhor. Mas daí quem realmente quer, né, e não tá ali só pelo dinheiro, realmente... Tá pelo amor. Tá pelo amor, Como é que foi a faculdade? A faculdade te mudou muito? Mudou. O que mudou na faculdade? Muito, assim, eu acho que me abriu a mente. Completamente, assim, pra eu olhar outras coisas que eu não via. Pra eu olhar... Eu acho que eu era muito limitada, sabe? Eu vivia muito nos preconceitos que eu tinha estabelecido, enfim, que a gente acaba absorvendo, né? Absorvendo ao longo do tempo. E eu era muito fixada nisso, sabe? E eu acho que estar em contato com outras histórias, diversas histórias, do humano, de outra pessoa que vive uma realidade completamente diferente, eu acho que isso faz com que a gente abra a nossa visão de mundo, assim, sabe? Que a gente amplie os nossos horizontes. A faculdade te desafiou ou não? Nossa, demais. Demais, assim? Demais. Foi... Então, desde que eu entrei na faculdade, a área que eu menos gostava era assessoria de imprensa, né? E aí hoje você tá na assessoria de imprensa? Não hoje, sempre. Você sempre teve? Desde que eu entrei, eu pensei, não. Você sabia que legal. até hoje eu trabalhei assessoria de imprensa, né? Sério? 2 anos com a Joyce Quadros na Secris. Gostasse? Odiei. Então, várias pessoas falam... Não, mas aprendi muito, cara. Tá louco? Sim, tu aprende demais. Aprendi mais em 2 anos do que na minha faculdade de comunicação inteira. Pois é.
E eu nunca gostei. Pensei, não, a área que eu não vou querer é assessoria, né? Primeiro estágio assessoria, segundo estágio assessoria, terceiro estágio assessoria, tudo assessoria. Daí fui pro meu quarto estágio, que é onde fui efetivada assessoria. E hoje eu amo assessoria de imprensa, aprendi a gostar de assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa que a gente entrega, pelo menos na Alfa, que é onde eu trabalho, é uma assessoria de imprensa completa, assim, sabe? Não é só aquele texto, aquele feijão com arroz, aquele clássico, não. É uma transmídia, é uma convergência de mídia, enfim, adoro. Qual é o papel do assessor de imprensa? O assessor de imprensa... É fazer com que os veículos gostem do teu produto, basicamente isso. Mas não é uma inversão do ponto de vista do jornalismo? Então, assessoria de imprensa não é jornalismo, né? Já vamos desmistificar isso. Não é jornalismo. É feita por jornalistas. Exato. Né? Tem pessoas que também não são jornalistas que fazem, mas enfim, usa técnicas do jornalismo. Né? Tipo, quando a gente envia um release para a imprensa, aquele release é perfeito para que a pessoa publique já, Explica né? para quem está em casa, sentado que é um no release, sofá, né? 11 da noite, o que é um release? Pois é, esses jargões do jornalismo, as pessoas não... Não, vários jargões, o cara né? envia para o quê? Para imprensa uma caixa? Um release é uma matéria, é um assunto, né? Uma pauta ali que a gente escreve. Tu abre um portal de notícias, vai ter uma matéria ali, né? Que a gente chama de matéria. Aquilo ali pode ser uma matéria feita pelo veículo, pode ser um release enviado por uma assessoria de imprensa. Isso é o release, é o assunto ali num padrãozinho jornalístico, isso é o release. Tá, então quer dizer que o release é uma matéria que você, como assessora de imprensa, tenta enfiar a goela abaixo de um jornalista de um veículo, é isso? Exato. Basicamente isso. Basicamente isso. Para que eu, leitor em casa, ache que aquela matéria é relevante da empresa que você atende. E às vezes é mesmo, não, tá? É mesmo, claro. Tem matérias que são. Sim, e não é porque, sou assessora de tem imprensa umas que, não, que eu tô né, vendendo... Tem umas que são ruins, né? Não, tem umas que é aquela coisa que a gente tenta e tal, mas tem umas que são muito relevantes. Tem iniciativas muito legais que é interessante que as pessoas saibam, sabe? E às vezes não é nem enfiar a goela abaixo, às vezes tipo, mano, tu tem que publicar essa matéria. Será que tem um espacinho para publicar essa matéria? Às vezes tu coloca ali naquele texto técnicas de storytelling, por exemplo, que fazem com que o texto fique mais fluido, que as pessoas tenham mais vontade de ler, e daí, às vezes, emplaca mais nos veículos de comunicação. Por exemplo, vai lá, dá uma dica de uma técnica boa de storytelling. Duas coisas boas, Vou falar uma coisa agora que eu fiz recentemente. Tá. Posso falar? Por favor. Teve uma ação de colecionadores de vinil no shopping dela e eu escrevi então um texto contando como que é a vida de um colecionador, como que ele começou a colecionar, como que começou esse amor por discos, por que ele é tão apaixonado assim, e dentro disso, dentro de toda a história dele, entra a feira de vinil do shopping dela. Você insere naturalmente, né? Isso. Ou seja, não fica forçado. Exato, exato. E assim, o foco ali foi a vida dele, né? O foco era a vida dele, a paixão dele, o amor dele pelos discos de vinil. A feira só foi como um atrativo ali. Mas aí que mora o jornalista, né, Bia? É entender, saber contar uma história. Exatamente, exatamente. Outra pauta também que a gente fez em relação ao storytelling foi no Dia da Mulher, por exemplo. A gente pegou mulheres empresárias, né, que desempenhavam o papel de empresárias, e dentro disso a gente colocou uma pauta nossa, assim. Mas foi muito natural, assim, porque era também uma mulher empresária, né? E tudo isso faz de uma forma tão natural que os veículos se interessam e acabam publicando. O grande segredo da história toda é fazer com que numa mesa de boteco alguém comente aquela matéria como relevante. É mais ou menos isso? Exato, perfeito. Quando chega nesse nível, o jornalismo de assessoria cumpriu o papel? O assessor tá faceiro. E como é que você mede quanto o cliente ganha com a assessoria de imprensa? Então, os clientes que contratam assessoria de imprensa, eles querem ser relevantes, né? Eles querem aparecer, mas não necessariamente aparecer de status, aparecer sem necessariamente um material ali, sabe? Uma essência. Eles querem mostrar a marca deles e se fazer relevante no mercado. E a partir do momento que a gente tem o clipping que a gente fala, né? Que para quem tá ouvindo a gente... Explica agora, vai. Vou explicar. Legenda. É a clipagem que a gente fiz faz. 2 anos. Então, já fiz 8 jornais por dia. Eu tinha que ler. A gente agora só tem um, né? Eu lia a Folha de São Paulo, a Gazeta Mercantil, o Globo, o Estadão... E tintim por tintim tu tem que ler, né? Detalhe por detalhe. Na verdade, você cria uma leitura dinâmica depois. Depois com o tempo acaba... Vai... selecionando. Mas para quem está acompanhando a gente, não sabe o que é clipagem, é
é a parte de olhar o que saiu e o que não saiu do que a gente viu. A gente viu aquele release, aquela materinha que a gente falou, e daí a gente vai ver se saiu ou não nos veículos. A gente enviou para todo mailing. Mailing são os e-mails, os contatos dos jornalistas dos canais de comunicação. O seu programa é o mais explicativo de todos, tá? Dos jornalistas. De todos. Enviou para o mailing, que é todos os e-mails e contatos dos jornalistas e canais de comunicação. Daí a gente vai olhar nos veículos se saiu. Ó, essa matéria saiu no jornal tal, saiu no veículo tal, saiu na rádio, saiu na TV, saiu no portal. Clipou tudo isso, que é a clipagem, juntou tudo isso e envia para o cliente. Aí você manda para o cliente dizendo, olha, saiu tudo isso aqui. Você ganhou com a gente tanto. Tudo isso aqui. Se fosse pagar pelo espaço, pagaria tanto. Pagaria. Acho que não necessariamente. Não pagaria porque a entrevista não se paga, mas se fosse comprar publicidade na mesma proporção. Perfeito. Só muda a linguagem, né? Exato. Tá tudo certo. Tá, isso você que não queria, virou tua vida. Adoro, hoje adoro fazer. Adoro, aprendi. Qual o cliente mais difícil de atender? O cliente que não passa informação. Aquele que quer aparecer, mas ele não dá. E assim, assessor de imprensa também é jornalista. E jornalista preza pela informação. Sem informação a gente não faz nada. Não manda uma linha, né, de coisa também. A gente não faz nada sem informação. A gente precisa de dados de informação. Então, o cliente que não fala, tem isso aqui, mas isso aqui não pode divulgar. Então não fala, né? Pronto, daí não tem o que fazer, então né? Fala, o que a gente vai fazer? O cliente mais difícil é aquele que não passa informação. Vocês sabem guardar segredo? Sim, assessor de imprensa sabe. Eu tenho jornalista. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Não, depende do assessor também, né? Não vamos generalizar, mas... Vamos falar disso na volta? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ela, Bia Formanski. Formanski, perfeito. Formanski, acertei. A gente já volta rapidinho aqui no Manos. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, também na Unisul TV. Canal 4 Tubarão, 26 Laguna, 22 da TV a cabo. E se você está em Orleans, pode curtir o Manos Talk Show nas ondas da Rádio Guarujá, AM 960. Muito obrigado pela sua audiência. E se perder um programa, já sabe, vai lá no YouTube, você curte todos completinhos, inclusive este com ela, que é jornalista, assessora de imprensa, apresentadora de programa, garota de programa. A Bia Formanski. A própria. Tá. Quando é que você vira garota de programa? Então, virei garota de programa no final do ano passado. Terminei... Pega só essa parte, você imagina? Recorte. Espalha só isso, né? Isso que é importante, a importância de não tirar as coisas do contexto, isso é o jornalismo, né? Você tira de mano. Não é? Tá. Não é, tá. Não é. Tá. Esse é uma deflagração do jornalismo, né? Tá, aí você vira garota de programa, vai pro rádio. Quem te convida? Então, eu fui pro rádio no final do ano passado, tinha acabado de apresentar o TCC, pensei, agora eu vou relaxar, né? Agora eu vou ler meus livros, colocar tudo em dia. Daí recebo o convite, na época do Eduardo Prestes, que estava coordenando a Rádio Cidade em Dia, de assumir um programa diário das 7 às 8 para falar de temas atuais e, enfim, dar a minha cara pro programa, né? Tive a carta branca para reformular o programa. Podia fazer o que você queria. O que eu queria. O programa já existia ou não? Já existia, ele já estava um mesinho, acho que menos de um mês no ar, na verdade. E daí surgiu essa oportunidade, surgiu o convite. Qual o nome do programa? Programa Atual. Já era esse nome? Já era esse nome, ficou o nome. Tá, e só ganhou o Bia Formanski. Isso. E daí assumi o programa em dezembro. E foi, assim, um desafio incrível. É um desafio ainda, né? É muito desafiador. Todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta. E eu tinha um programa na faculdade, um programa de rádio, na rádio da faculdade, semanal, com uma colega. E daí já pensei, alguma experiência eu já tenho. Assim, não sou, 20 anos de carreira, não é assim. Mas alguma coisinha já sabia, né? Daí fui assumir o programa diário. Coitadinha dela, né? Mas como é que foi o começo? Então, o começo ruim, né? Nessa outra semana ruim, na outra semana ruim também, e depois não tem problema, tem uns amigos aí que estão há uns 10 anos e continuam ruins no rádio. Uns 2 a 3. Sempre tem, né? Mas a gente vai tentando melhorar e pedindo feedback de pessoas que a gente confia, que são experientes, para estar aprimorando o profissionalismo, né? Pediu feedback pra família? Porque família é a pior coisa que tem. Não, eu não gosto de pedir feedback pra família. Eu não gosto de pedir feedback nem pra família, nem pra pessoas que não são da área. Sabe? Amigo também é uma tristeza, tá? Eu não gosto. Amigo é uma tristeza. Assim, tu é jornalista, trabalha com comunicação, tem anos de experiência, eu quero a tua opinião. Tá.
Mas agora tu não entende nada de jornalismo, não sabe, então... Tá, mas quando você pede feedback, vem os dois. Vem o positivo e o negativo. Eu gosto. E às vezes vem o negativo na paulada. Não, mas eu gosto... Não, o feedback bem dado, ele começa bom e depois no final ele dá um tapa, né? Vem uma tijolada. Mas ele tem que começar bom pra não, né? Primeiro você dá uma lambida? Não, o feedback bem dado é assim, né? Tu começa, muito bom. Por isso que o pessoal me chama de grosso, porque eu não... Não tem esse... Eu vou no... Cara, o que tu achou assim, olha... Mas, eu já vou ter que ir. Mas assim, se tu fala isso pra pessoa, é porque tu se preocupa, né? Tu quer que a pessoa cresça, né? Justamente. E se a pessoa quer crescer, ela vai acolher isso da melhor forma que ela puder. puder. Eu tenho uma teoria, né, Bia? Não quer minha opinião, não pede. Exato. Sensato. Você pediu, tem que aguentar, né? Pediu, né, cara? Você quer saber o que eu acho? Também acho. Mas daí, levou o feedback negativo, como é que foi? Levei não necessariamente negativos, mas assim, pode melhorar aqui. Talvez se tu fizer dessa forma, vai ser melhor. E daí, sempre acolhi esses feedbacks e sempre peço esses feedbacks para as pessoas que eu admiro da profissão, né? E quando vem, eu sempre, vamos me focar para melhorar isso. Eu me lembro do feedback que a Ana me deu, a Ana Sofia. Nunca me esqueço. Quando a gente começou o Avesso na Som Maior, eu me lembro que eu perguntei para Ana, que é exatamente o que você falou, perguntar para quem é do ramo, né? Que essa pessoa vai te dizer a verdade. Ela falou assim, mano, tá impostando demais a voz, parece rádio AM. Poxa, na hora, eu já fui ouvir os programas, eu falei assim, cara, verdade. Tem razão. Sabe? Então, aquele feedback foi certinho onde tinha que ir. Pois é, já ouvi feedback, tá muito engessada. Talvez se tu for um pouquinho mais descontraída e tal, ter um equilíbrio, talvez seja melhor. E daí é uma coisa que tu vai adequando, né? Não é do dia pra noite que tu vai parar de impostar a voz, O que era ruim que melhorou, você acha? Eu acho que esse fato de ser muito engessada, assim, Mas o quê? Ser muito dura, com a pauta, com a apresentação? Ser muito tipo, roteiro, vou fazer isso, vou ler, vou fazer, sabe? Roteiro é legal, eu já vi umas vezes roteiro. Não, eu faço roteiro. Eu já vi assim, uns 10 anos atrás eu vi os roteiros. Não, eu faço. Você faz? Todo dia eu faço. Mas não quer dizer que eu vou seguir, né? Eu posso escrever milhares de coisas ali, não vou ler nenhuma. O roteiro é igual a cola, né? Que você faz no colégio. Você faz pra não usar, né? Exato. Você faz pra te dar segurança. Exato. Aconteceu alguma coisa, caiu alguma coisa aqui, meu Deus do céu, já perdi a linha de raciocínio, vou olhar o roteiro pra ver o que tem ali. É uma segurança que tu tem, né? E eu faço, né? Eu sou muito metódica. É tipo um músico que usa partitura, né? Ele já decorou tudo. Mas ele tá ali. Mas ele olha pra partitura. Sim. E se tirar, ele não toca. Tem música que me conta isso também. Que tem que ter a segurança, né? Já deu muita gafe? Falou muita besteira no ar? Não, besteira não, mas assim... Qual é a graça? Não, qual é a graça tá no ar ao vivo e não falar merda? Não, besteira não, mas já, errei, me embabaquei ali, isso é normal, né? Nome mesmo? Nome é uma tragédia. Não, nome é uma tragédia. Nome é uma tragédia. Eu pergunto como a pessoa gosta de ser chamada. Né? Porque... Não, mas nome é uma tragédia. Nome com M, Maurício, Márcio, Marcos, eu erro todos. Você mistura? Não, eu não sei qual que é qual. Eu vou entrevistar um Leandro, eu chamo de Leonardo. Eu sou péssima. Eu tenho que estar toda a vida olhando no roteiro. Sabe que a minha eu aprendi rabiscando. Eu vou entrevistar a pessoa, eu escrevo o nome dela e fico circulando. Aí eu fico... mentalizando o nome dela. Porque se fugiu, cara, quando acabou. É por telefone, aí mesmo acabou tudo. Aí não... Já fez muita entrevista chata, insuportável, que não passa. Já. Entrevistado monossilábico, sabe? Tu pergunta, tal coisa, você quer? Sim. Sei. Eu vou levar uma hora de programa como, assim, com esse teu sim? Você faz aquela pergunta bonita, né? Aquela pergunta você caprichou, pesquisou. Que merece que merece uma explicação. E a pessoa, Uma vez eu entrevistei um dono de uma construtora, fiquei acho que uns 3 minutos fazendo a pergunta pra ele. E o setor da construção civil, ele assim, tá bem. Tá bom então. Sim, olha, vai ser fantástico. Eu também tinha 1 hora de programa. Como que tu leva, né? Como que tu leva 1 hora de programa com uma pessoa assim? Mas as pessoas notam, Bia. As pessoas notam que você tá fazendo milagre também. Não, eu espero que elas notem. Porque, olha, é uma trabalheira tu fazer render um programa que a pessoa só diz sim ou não. E já entrevistou muita gente que você era fã? Que você admira? Isso é perigoso. Eu já entrevistei algumas pessoas, sempre quis entrevistar essa pessoa, e daí fui lá e acabei entrevistando, assim, não pessoas famosas, assim, sabe? Pessoas que acompanhavam o trabalho e admiravam. E, às vezes fico mais nervosa que o normal, né? Não é legal entrevistar gente que a gente gosta. Mas já entrevistou alguém que você era fã ou não? Fã, não. Porque eu já entrevistei, é bem difícil. Você tem que esconder que é fã, né? Você tem que fingir que é profissional. Normal, um entrevistado qualquer. Qualquer, assim, meio que até caga pro cara de vez em quando, né? Finge que não tá dando muita bola, sabe? Mas é difícil também. Pois é. Mas daí você tá na Rádio Cidade desde janeiro. Desde dezembro. Desde dezembro. Isso, desde dezembro. E o que você quer no rádio?
Eu aprendi a amar o rádio também. Tá, não amava a assessoria? Não, mas o rádio eu sempre gostei, Gostava. assim. Mas sempre gostei, sempre ouvi. Mas não pensei assim, talvez seria legal. Mas não uma coisa, nossa, quero. Você tem fãs ou não? Não sei. Mas o pessoal te manda, você tem aquele ouvinte diário que te manda assim? Não, ouvinte diário tem. Ou uma pessoa que, tava ouvindo teu programa, adorei teu trabalho, alguma coisa assim. Sempre tem alguém que manda, assim, sabe? Não é sempre a mesma pessoa. Tem aqueles ouvintes que estão sempre escutando, que daí são fãs da rádio, que daí escutam a programação inteira, né? O cara adora, né? Sempre tem. Tá, e se fosse mudar alguma coisa em você, comunicadora, mudava o quê? Que pergunta difícil. Eu não sei, às vezes eu sinto vontade de... Eu sinto dificuldade, na verdade, de equilibrar o ser sério, o ser profissional, sem perder a descontração, sabe? Sem aquela crítica que eu recebi de ser um pouco menos engessada. Às vezes eu tenho o medo de perder a linha do descontraída e... Saber o momento de brincar. Sabe? Essa é uma dificuldade que eu tento me policiar às vezes. E uma vez eu recebi um elogio dizendo que eu sou bem equilibrada e fiquei faceira, né? Porque eu falei, meu Deus, é a coisa que eu mais tenho dificuldade, é isso. E a pessoa percebeu que eu consigo, assim, nessa... Então faz o seguinte, convida a galera, quem tá em casa, para curtir o teu programa na Rádio Cidade. Todos muito convidados para me ouvir, me assistir também, que a rádio tem transmissão no YouTube e no Facebook, Rádio Cidade em Dia, programa atual todos os dias, das 19 às 20 horas, no 89.1 FM ou no youtube.com/Rádio Cidade em Dia. O programa, ele fala sobre temas com o objetivo de desconstruir o nosso pensamento, destruir muros, construir pontes e construir uma visão crítica das pessoas sobre os assuntos que estão aí no nosso cotidiano. Bia, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, construindo pontes ou não, derrubando muros ou não, somos todos humanos.